E aí, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai trabalhar aqui esse aguaí. O nome popular é aguaí vermelho, uma planta bem bacana de trabalhar, tem um tronco corticoso. Essa planta ainda está na parte de desenvolvimento da linha de tronco. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também aqui hoje, porque é um dos principais objetivos, né? Mas deixa eu mostrar um aguaí um pouquinho mais desenvolvido aí, para vocês terem uma ideia de como pode ficar uma planta dessas como bonsai. Dá uma olhada. Olha só que bacana, esse aqui também é um aguaí vermelho, mesma espécie, mesma variedade. Veja que as folhinhas estão bem menores, é uma planta que está num espaço menor, está mais ramificada, está em outro estágio de desenvolvimento. Automaticamente as folhas foram ficando menores, pelo tipo de substrato, pelo tamanho do vaso, pelas podas constantes. Essa aqui que está crescendo mais livre, dê uma olhada aqui no tamanho das folhas, né? São bem diferentes. Então a gente vai chegar mais de pertinho, mas antes eu quero contar rapidinho para vocês um pouco da história dessa planta, em como que eu comecei a formar ela, que é bem bacana. Primeiro, dei uma olhada como era a planta quando eu peguei ela, olha só. Interessante, né? Vejam que é uma planta bonita, no entanto, ela tem uma parte ali que ela é muito reta, muito cilíndrica e que não acompanha esse tronco sinuoso que sai do nosso vaso. Isso não fica harmônico. Foi difícil na época tomar a decisão, mas realmente eu precisava melhorar essa árvore, porque senão eu ia ter sempre aquele ponto ali me incomodando. Então eu fiz uma poda drástica, e como o ponto de poda drástica era muito baixo, gente, eu tive que fazer uma estratégia para fazer com que esse ponto se tornasse um ponto alto, principalmente pela forma que funciona aí a fisiologia da nossa planta. Mas para falar disso eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um vídeo lá de 2021, maio de 2021, onde eu, de 2021, vou explicar para vocês, tá? Eu acho legal porque como era um momento onde eu estava estudando a situação, não fazia muito tempo que eu tinha mexido na planta, tá bem fresquinho aí na memória do Prof. Carlos de maio de 2021 essa situação. Vou mostrar aqui para vocês na sequência, depois a gente volta aqui para trabalhar o nosso aguaí e dar continuidade aí nessa formação de linha de tronco e na estilização dele. Tá legal? Bora lá assistir o vídeo de maio de 2021. Ficou curioso do porquê que a planta estava naquela posição lá, né? A explicação é bem fisiológica e bem bacana. Eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui, porque vocês podem passar pela mesma situação. Então eu precisei fazer uma poda drástica aqui na parte de baixo da planta. Eu vou mostrar mais de pertinho, tá? Mas foi aqui, ó. Tá legal? Eu fiz a poda drástica aqui. Se eu deixasse a planta nessa posição, aonde que sairiam a maior parte das brotações? Aqui, gente. Nessa parte aqui dessa madeira aqui, ó, tá? Por quê? Porque se tornou a parte mais alta da planta. E ali as auxinas vão estimular a brotação naquelas regiões. E eu não queria brotação naquela região. Eu precisava brotação nessa parte baixa. Então eu tive que inverter a planta para fazer com que essa parte aqui fosse a parte mais alta. E aí saísse algumas brotações e eu pudesse selecionar essas brotações. E foi isso que eu fiz, tá legal? Agora eu vou mostrar de pertinho para vocês verem como que se sucedeu aí a continuidade de trabalho. Bora lá? Olha aqui que bacana então. O primeiro corte foi esse aqui, que foi o corte mais forte. Essa foi a brotação que deu continuidade depois, para que eu pudesse voltar na posição. E depois eu fiz um corte, né, gente? Vejam como eu cortei e já cicatrizou super bem. Depois eu deixei essa outra brotação, que é a brotação que está hoje, né? E depois provavelmente eu vou deixar esse broto aqui ou algum outro para dar uma continuidade legal. Já estou deixando um galho aqui para fortalecer, para formar a continuidade dessa árvore, mas ela está se desenvolvendo super bem. Vamos ver como é que está a cicatrização do corte maior. Olha aí que bacana. Está indo super bem. Mais um tempinho e essa árvore vai estar com esse corte fechado. Legal, né? Uma árvore super bonita, a madeira dela já está limpa, foi bem trabalhada, tudo certo. Bora lá. Eu gosto dessa planta porque ela foi bastante desafiadora, né, gente? Quando a gente começa a deixar a planta em posições diferentes, como vocês viram ali, aquele vaso que estava totalmente virado, até a rega fica difícil, né? Tu tem que ficar mais tempo regando, tem que ter certeza que tu molhou bem o substrato. Então ela me desafiou bastante, no entanto, também ela me trouxe muito aprendizado. A gente conseguiu ver que aquilo que realmente a gente encontra nos livros de fisiologia vegetal, se a gente vai ali e aplica para a nossa planta, a gente tem resultados bem legais, né? Já vi muitos casos onde as pessoas podam as plantas em cascata e a gente começa a ter brotações só nessa parte aqui e não consegue ter naquelas partes onde realmente tu quer. Porque realmente para a planta aquele local é um local muito baixo, onde não tem muita importância gerar uma brotação, visto que está na parte baixa e que não vai se fortalecer muito, né? Então a gente conseguir fazer com que aquela parte se torne uma parte forte, até que ela tenha um alto fluxo de seiva, para que na fisiologia da planta passe a ser percebido como uma parte extremamente importante,
a gente precisa passar por algumas etapas. E a gente ter conseguido fazer isso com algumas manobras, simplesmente mudando a posição, deixando crescer e desenvolver, foi bem bacana, né? Então, gosto bastante dessa história, quis compartilhar aqui com vocês, tá certo? Agora é o seguinte, a gente tem que começar a olhar para a linha de tronco dessa árvore, né? Então, uma das coisas que eu costumo dizer, às vezes o pessoal diz que olha para a planta e começa a ter uma dificuldade, assim, em enxergar a partir do material bruto o que pode se tornar aquela planta, né? Primeiro, note que eu tenho um crescimento aqui muito grande. E, gente, para que a gente possa enxergar ali como está a formação hoje da linha de tronco, eu tenho que tirar, olha o tamanho desse galho, olha só. Isso aqui com certeza não vai ficar. Então, vamos começar tirando aquilo que a gente sabe que não vai ficar, tá legal? Então, olha só, eu vou vir aqui, ó, e já vou cortar num ponto que eu vou permitir que vocês enxerguem melhor. Olha só. Foi. Bom, ainda não estou enxergando, verdade? Vamos mudar um pouquinho a posição. Esse galho aqui, a gente vai fazer uma tentativa de tornar ele o nosso novo ápice, tá? E eu acho que não vai ser ele que vai continuar. Mas como passou isso pela minha cabeça, eu quero que vocês vejam como que eu penso, como que eu trabalho aqui, já que o objetivo do Prime é vocês estarem um pouquinho mais perto no meu dia a dia, né? Então eu vou chegar mais pertinho, vou mostrar aqui para vocês algumas possibilidades e aí a gente vai avaliar. Bora? Pessoal, se você soubesse como tá difícil achar um foco aqui numa árvore que é cascata e tem galho crescendo para todo lado, vocês não acreditam. Mas enfim, a continuidade da linha de tronco tá aqui, mas eu vou pegar esse galho, que é o primeiro galho que tá aqui embaixo, tá? Eu vou deixar ele crescendo porque eu ainda preciso, tá, gente? A gente precisa engordar esse ponto aqui. Só que o jeito que ele tá crescendo na bancada aqui vai ser impossível permanecer. Então eu vou cortar aqui. Vou deixar um galho crescendo, que depois eu vou mostrar aqui para vocês melhor, tá? Para que a gente possa enxergar e que possa continuar deixando crescer, principalmente no espaço que eu tenho aqui, né? Veja que agora vocês já enxergam um pouquinho melhor aqui o que seria a linha de tronco. A posição da árvore aqui seria mais ou menos por aqui, tá? Porque aqui, olha só, é aqui que a gente tem, a partir dessa parte aqui, ó, ela vem, ela faz um pouco de sinuosidade aqui, faz todo esse movimento e depois vem para cá e sobe novamente, tá? Só que aqui eu tive um problema e é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar mais de pertinho essa parte aqui para que a gente possa conversar sobre ela e ver qual o problema que se desenvolveu aqui nesse ponto. Então, vamos chegar mais perto. Então tá, gente, olha que interessante. Bom, uma coisa importante, tá? No final do trabalho aqui, eu ainda vou tratar essa madeira com cauda sulfocálcica, tá? Da mesma forma que eu fiz naquele trabalho que eu fiz no Resedar, que tem um vídeo aqui pra vocês, tá? Mesma proporção, mesma forma de aplicação, com pincel, diluição, tudo direitinho, tá legal? Veja uma coisa importante aqui, gente. Aqui nós temos dois pontos. Vejam que aqui foi aquele galho que começou a crescer, que eu mostrei lá no vídeo pra vocês, quando a planta estava invertida, tá? Quando ele começou a crescer aqui, ele engrossou bastante, eu fiz um corte aqui desse lado, vocês viram a cicatrização lá. Deixei outro galho crescendo aqui. E ele engordou bastante também. Depois eu cortei aqui atrás e dei continuidade aqui. Só que teve um problema. Eu achei que isso aqui, à medida que a gente fosse deixando engrossar bastante, depois cortasse, deixasse mais um pedaço, depois cortasse, eu ia estar com ele bem mais largo, depois mais fininho, depois bem mais fininho. Não se gerou a conicidade que eu esperava. Isso aqui ficou parecendo um saca-rolha. Ele fez um zigue-zague aqui que não tá harmônico, não tá bonito, tá? Então eu quero avaliar duas possibilidades. Uma possibilidade de puxar esse galho aqui um pouquinho para frente e ver como é que fica essa continuidade, mas eu acho que não vai ficar legal. Mas a gente vai tentar, vamos ver como é que fica, tá? E a outra possibilidade é continuar por esse galinho que tá aqui, ó, tá? Porque daí a gente vai tirar essa parte aqui, tá? E vai dar continuidade por aqui. Então ele vai dar uma sinuosidadezinha aqui, vai aqui, e a gente vai ter que recomeçar essa partezinha aqui. O que não é um problema, porque tá difícil engordar mesmo e fazer uma conicidade. Então a gente deixando a partir daqui, vai dar uma curvatura aqui mais acentuada e vai jogar esse nosso ápice aqui um pouquinho mais pra frente, né? Esse aqui, ó. Eu acho que essa opção vai ser melhor, mas como a gente está aprendendo aqui e testando, vamos testar as duas possibilidades, puxando esse aqui mais para cá e cortando aqui também, tá? Eu acho principalmente que não vai ficar muito legal, porque a inclinação, ela vai ficar mais caída pro lado que está o tronco. Vejam, mesmo que eu puxe bem para cá, ela vai vir para cá e depois voltar. Já, se eu continuar a partir daqui, ó, ele vai seguir essa inclinação aqui, ó, que seria mais natural da gente encontrar na natureza, tá? E esse galho aqui de baixo, ele tem que engrossar mais, tá, gente? Por isso que eu vou continuar deixando aqui, tá?
Eu cortei o galho que vinha aqui pra frente, mas segui com outro porque eu quero pelo menos que ele dobre a espessura aqui na saída. Dei uma olhada aqui, pessoal, o que que eu fiz, tá? Eu reduzi todos os galhos, eu tirei todas as possíveis ramificações que estavam aqui, deixei elas bem curtinhas, deixei continuar crescendo as possíveis continuidades da nossa linha de tronco, que será ou essa aqui ou essa aqui, tá legal? Deixei também um galho aqui embaixo porque eu quero ainda engrossar essa parte do tronco, né? Então eu não tirei a pontinha do galho para ele continuar com força crescendo aqui sem parar esse crescimento que vai ser bem importante para nós. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá a cicatrização desse corte que foi o que eu mostrei no vídeo anterior. Dei uma olhada aqui, que bacana, gente. Tá praticamente fechado, tá? Eu poderia ainda pegar uma lâmina aqui, fazer um cortezinho menor até do que 1 milímetro em toda a circunferência aqui, passar uma pasta. Como é um cortezinho que vai cicatrizar, vai permitir que cicatrize mais rápido. Só que está cicatrizando muito bem, eu tenho um galho que vai crescer forte aqui, eu tenho uma continuidade de linha de tronco que vai crescer ali também, então vai fechar rapidinho, já está indo super bem aqui a evolução da nossa planta, tá? Então é o seguinte, vamos fazer uma simulação aqui. Me lembrei de uma simulação que eu costumo fazer, eu acho bem legal. Eu tenho aqui umas sacolinhas pretas, tá? Que eu costumo colocar junto com o fundo preto, olha que legal, gente. Pra gente simular, se a gente tirasse aquela parte, como ficaria, tá? Então, ó, vejam aqui, ó. Eu vou esconder aquela parte que eu pretendo cortar. Aqui, ó. E aí vocês podem botar aí na casa de vocês, bota tirar uma foto, por exemplo, tá? Ou pode ser um vídeo também, mas a foto fica legal porque vocês vão olhar, já bota na posição da frente, na posição que vocês pretendem ficar. E ó, vocês conseguem visualizar como ficaria sem aquela região, tá? Deixa eu deixar bem justinho onde eu cortaria aqui, ó, para poder mostrar para vocês, ó. Bom, então aqui seria uma das possibilidades de frente, né, gente? Eu teria aqui ó, uma continuidade que vem aqui, faz esse movimento e vem para cá. Aqui teria só uma questão harmônica que me incomoda um pouquinho. Primeiro que eu não perco todo esse movimento espiral que é meio repetitivo, né? 1, 2, 3, do mesmo formato. E outro que essa árvore, gente, vejam que ela tá pendendo aqui, ela tá caindo e ela viria para frente. Seria mais comum na natureza que o ápice dela começasse a crescer para cá. Para ele cair nessa região, a árvore teria que estar numa posição mais assim, ó. Tá? Então, como ela está numa posição que naturalmente a árvore buscaria pela gravidade, provavelmente, a luz depende, né? Depende da época, a posição dela, enfim, a posição solar, né? Seria mais comum que ela viesse para essa região. Então, provavelmente essa opção não é muito interessante, tá? Como a gente conseguiu simular aqui, não precisaria nem cortar, mas como a gente está com ideias didáticas, né? Vamos fazer o cortezinho, vou pegar uma serrinha aqui, a gente corta naquela região de qualquer forma, mas fica a dica ali, então, da utilização, então, do saquinho escuro, saquinho preto. Deixa eu ver qual das serras que eu vou usar aqui. Nessa hora da serra fica meio difícil aqui mostrar exatamente para vocês, tá? Mas uma dica que eu costumo dar pro pessoal, se tu quiser marcar bem direitinho o ponto de corte, tá? Vocês podem pegar algum tipo de ferramenta afiada com uma pontinha. E aí vocês podem vir aqui, ó, por exemplo, ó, aqui eu tenho um instrumento bem afiadinho. Vocês podem vir aqui e marcar mais ou menos aonde vocês gostariam de cortar, tá? Marca mais suavezinho, caso tu for cortar um pouquinho mais para fora, depois não tem problema. Tu faz a marcaçãozinha, tu sabe exatamente onde tu vai cortar. É mais tranquilo, tá? Vamos cortar aqui. Acho que eu não vou conseguir. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar mais ou menos para vocês. Dei uma olhadinha atrás, sempre se não tem nada que vocês vão cortar aqui, pode ser problemático. Aqui eu preciso proteger, gente, esse aqui que vai ser a continuidade oficial, né? Então vamos lá, vou com calma. Aqui eu vou usar uma ferramenta por essa parte de baixo, gente, principalmente para não machucar essa continuidade que eu acho que vai ser a nossa continuidade, tá? Peguei uma ferramenta mais fininha, que não vai ficar raspando na outra, e vou em direção ao corte que eu já estava fazendo, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. A frente seria mais ou menos aqui. E esse aqui eu teria que posicionar ele aqui, ó. Tá? Ficaria mais um movimento repetitivo, né, gente? Olha só. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Com certeza fecharia perfeito esse corte, né? Mas não tá legal. Então vamos para outra opção. Vou cortar agora daqui para cá e nós vamos deixar esse primeiro carinha aqui, tá legal? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui a posição.
aqui. Tem um galho lá atrás. Ver se ficou boa a posição do corte. Vai ficar legal. Bom, então saiu aqui, ó, gente. Veja que a gente vai continuar por aqui, ó, tá? Então vai dar um movimentinho mais característico aqui. Então, ó, vem aqui, vem pra cá, tá? Então, esse aqui vai ser a nossa continuação. Vamos ver como é que ficou o cortezinho aqui. Vamos olhar de perto. Isso é uma coisa, gente, que eu sou bem chato para a questão da cicatrização, tá? A cicatrização perfeita, ela vem muito do que é um trabalho bem feito na hora do corte, tá? Vou chegar bem pertinho. Se a gente analisar aqui, ó, essas, deixa eu tirar um pouquinho da luz, ó. Vejam que tá meio esfiapadinho aqui, ó, tá? Isso aqui é muito comum quando a gente usa serra. Pro aguaí, talvez não faça tanta diferença, porque o aguaí cicatriza muito, tá? Mas fazer um cortezinho mais limpo aqui, com uma lâmina mais afiada, para muitas espécies vai fazer muita diferença na cicatrização, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu alicate bola. Eu tenho um alicate bola que é um pouquinho menor, tá? Tenho bola que é o convencional, aquele de 21 centímetros, que é esse aqui. E eu tenho um menorzinho, que é este aqui, tá? Esse pequenininho, ele tá bem afiadinho, tá fácil para chegar aqui nas regiões que eu preciso. Vou fazer uma limpezinha aqui desses lábios para vocês verem, tá? Então, ó, eu venho aqui, ó, e ó, faço essa limpezinha. Ó, vocês vão ver que o corte ele vai ficando até mais brilhoso. Aqui eu até tenho que aprofundar um pouquinho mais, senão vai ficar um calombo, porque cicatriza muito algo aí, né? Vocês viram ali? Deixa eu tentar mudar aqui um pouco a posição para vocês enxergarem melhor. Fazer um pouquinho côncavo, porque vocês viram como é que é a cicatrização, né? Ela fica bem alta. Então, para não ficar um calombo aqui, ó, vou fazer ele mais côncavozinho. Deixar mais ou menos aqui, ó. Vocês já veem que a gente vai ajustando, ó, os pontos, tá? E vejam como aqui, ó, fica muito menos aquele fiapadinho que a gente viu. Tá? Fica bem mais limpo. Tem alguns pontos que a gente vê que parece que são mais esfiapados, mas isso aqui é da cortiça, tá? Ó, aqui é da cortiça. O importante é essa limpeza, principalmente nessa parte aqui, ó, tá? Ó, tá vendo? Olha aqui dentro, ó, bem limpinho, tá? Então, vamos ver um pouquinho mais de longe. Vamos ver como é que ficou aí, pra gente seguir o nosso movimento da linha de tronco. Bah, gente, isso aqui quando engrossar vai ficar bem legal. Bah, já tô visualizando. Que beleza. Acho que eu até vou colocar um aramezinho já para dar um tipo de movimento ali, que aí esse movimento já vai ficar bacana e já vai fixar. Vamos pegar um aramezinho e vamos colocar. Vamos ver como é que vai ficar. O que vocês acham? Uma boa, né? Então vamos lá, gente. Fazer o seguinte, ó. Vamos passar aqui. O aramezinho. Deixa eu ver, bati em vocês não também, tá? E aí... Um galinho é a ancoragem, que é esse galinho de baixo, para deixar firme o nosso galinho lá. Ele não tem o objetivo de dar movimento aqui nesse galho que eu tô colocando, tá, gente? Simplesmente ele vai deixar esse galinho aqui mais firme. E aí este aqui, sim, agora ele vai, então, circundar o que vai ser o nosso novo ápice. Tá? Assim, e eu costumo deixar um pouquinho mais frouxo quando a gente está escolhendo assim um ápice,
Por um motivo bem simples, porque vai engrossar muito rápido, tá? Então, dizem que a melhor distância para te deixar o arame do galho é mais ou menos o espaço do que seria a espessura de uma folha de ofício, tá, gente? Mas nesse caso, se eu fizer isso, eu vou ter um problema, que vai ser um engrossamento rápido e vai marcar muito rápido também o meu galho, e não é isso que eu quero, né? Então, vamos tirar aqui esse pontinho aqui, e vamos tirar aqui também essa parte aqui de baixo. Vamos ver aqui que ponto ficou nosso aramezinho. Colocar na nossa frente, que vai ser aqui, tá? Vamos ver aqui. Aqui mais ou menos. E aqui a gente vai dar um movimentinho bem suave. Aqui. Vou fazer um pouquinho mais, porque assim, se for muito suave, quando começar a crescer muito, o movimento ele se perde, tá, gente? Então você pode deixar um pouquinho mais marcadinho o movimento do que vocês deixariam quando a planta já estiver madura, tá? Vamos ver aqui assim, como é que vai ficar. Aqui, mais ou menos aqui. Então essa árvore vai vir. Vamos botar no ponto onde a gente enxerga a frente mesmo, tá? Pra gente enxergar essa nossa nova linha de tronco. Essa nova linha de tronco vem então aonde? Ela vem aqui, ó. Vamos deixar já posição pro galho, né? Aqui, ó. Esse galho vai engrossar mais, por isso a gente deixou crescer aqui, tá? Ó, aqui a pontinha dele. Então, aqui, ó, vai vir aqui, faz esse movimento, cai pra cá e sobe, tá? Esse é o nosso novo movimento. Depois, lá atrás, até esse galho aqui, ó, ele tá atrapalhando um pouco na visualização da linha de tronco, ó. Então, lá no futuro a gente vai ver, ó. Deixa eu deixar assim para vocês verem um pouquinho melhor, ó, essa continuidade aqui, aqui e aqui. Tá? Depois, lá no futuro, a gente vai ver se esse galho ele vai preencher o espaço aqui, se a gente vai tirar a parte dele, o que a gente vai fazer. Se bem que até essa parte alta aqui, eu acho que até posso tirar, gente, porque tá uma ramificação um pouco grosseira. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se tá num ponto de vista legal, ó. Ele tá, é essa parte aqui que tá atrapalhando e depois tem outra parte aqui embaixo. Então, vamos tirar. Vou tirar essa parte aqui. Vai ficar melhor a visualização da linha do tronco. E a gente já dá uma refinada aqui na nossa árvore. Vamos ver. Ficou melhor. Fica aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Mas aqui ainda vou ter que baixar um pouquinho depois para ficar melhor ainda. Bom, isso aqui a gente faz com o tempo. Vamos esperar fechar aqui, tá? Eu acho que ficou bem bacana. Ficou legal sim. Porque olha aqui, ó, com o tempo, ó, o galho mais forte está aqui embaixo. Aqui vai dar continuidade na linha de tronco. A árvore deve ficar mais ou menos aqui e deve ficar mais ou menos aqui. Então ela vai fechar nesse ponto, bem ramificadinha, aqui um pouquinho mais grosso. Acho que vai ficar show de bola. Legal, né, gente? Então vamos lá. Vou passar uma pastinha cicatrizante aqui para que feche bem esse corte e vamos que vamos. Fala pessoal, tudo certo? A princípio é para o nosso vídeo parar mais ou menos por aqui, porque a ideia era mostrar aí a formação da linha de tronco, o trabalho de poda, mas como eu tenho que fazer aí o tratamento da madeira, vou fazer um vídeo rápido mostrando o tratamento da madeira e a finalização desse trabalho na Aguaí. Então acompanha aí na sequência. Então tá aqui, ó, pessoal, nosso aguaí vermelho. Vejam aqui, ó, como ficou a formação dessa parte aqui da linha de tronco. Aqui tem o galinho que está escondido para ficar bonito, para vocês verem como é que vai ficar. Já vou tirar e aí a gente vê na íntegra, né? Aqui acabei de passar a cauda focalcica ontem à noite. Olha só como é que ficou, tá bem clarinho. Essa vez eu não usei nanquim, queria ver como é que ficava. Logo, logo deve dar um tom assim um pouquinho mais escurecido, dar uma escurecida. Legal? E olha aqui, ó, quem que tá aqui, ó. O nosso galho que vai continuar engrossando. Essa técnica aqui é legalzinha, né? Pra gente imaginar como é que tá a planta, visualizar melhor.